Jonathan Fernandes. Eu estou falando aqui da sede do Exato Contabilidade, e o assunto que eu quero tratar hoje com vocês é qual a forma que é mais benéfica para recolhimento de INSS. Para o trabalhador autônomo, é melhor recolher pela forma do microempreendedor individual, MEI, ou recolher pelo tradicional carnê do INSS, que é comprado em papelarias e tudo mais. Bom, após a criação do governo federal da nova forma de empresa, que é o microempreendedor individual, nós temos aí outra forma de recolhimento de INSS, assim como também temos a forma de carnê que é preenchido à mão, que é preenchida a guia e é recolhida o INSS então pela guia ou pelo carnê. O que a gente pode fazer uma comparação é em qual forma que se torna melhor para o contribuinte. Bom, a dica que eu dou é o seguinte: se o contribuinte pensa em contribuir em empresa, se ele tem a necessidade de contribuir em empresa, de constituir empresa, é mais benéfico para ele o MEI. Só que ele tem que ter ciência, ele tem que estar ciente de uma coisa: as empresas constituídas, ainda que pelo MEI, elas têm a necessidade de fazer a confecção dos alvarás anuais. Então seria um custo adicional para esse trabalhador autônomo registrar o MEI, constituir o MEI, sendo que ele vai ter que arcar com as despesas anuais dos alvarás. Como é o caso aqui na região, o alvará do MEI ele é gratuito na primeira ocasião dele, no primeiro alvará ele consegue ser gratuito em alguns órgãos. Aqui, por exemplo, a gratuidade é para o alvará da prefeitura e o alvará da vigilância sanitária. Os casos das empresas que precisam do alvará do bombeiro e do alvará da polícia civil já não tem essa gratuidade nem mesmo no primeiro ano. Quando a gente começa a falar sobre alvarás, a gente vê que se o empresário tem a necessidade então de constituir empresa, se ele tem um ponto comercial, se ele tem a necessidade de fazer com que essa empresa exista, tem um CNPJ, se ele necessita fazer a emissão de nota fiscal para os serviços dele, então é interessante sim que ele tenha uma empresa MEI registrada com o CNPJ, com a devida inscrição estadual e tudo que uma empresa exige para ter a sua existência. Nos demais casos, se o empresário não tem necessidade de constituir empresa, se o empresário não tem necessidade de manter uma pessoa jurídica aberta, se ele não tem condições de arcar com as despesas de alvará anualmente, então não há necessidade de constituir empresa. Ele pode comprar um carnê numa papelaria ou mesmo procurar um escritório de contabilidade como é o Exato e fazer então ali o recolhimento, o acerto das suas guias de INSS para sua aposentadoria e entrar na qualidade de segurado conforme manda a legislação previdenciária. Uma vez que eu gosto de sempre falar, quando a gente faz essa comparação, a comparação só é cabível quando nós estamos falando de recolhimentos em prol de aposentadoria por idade. Quando o benefício é por aposentadoria por idade, então cabe essa comparação, uma vez que o MEI recolhe 5% sobre o salário mínimo e o INSS autônomo recolhe 11% sobre o salário mínimo nacional, que em 2014 tem a quantia aí de R$ 724 fixada pela Receita Federal. Quando a gente fala disso, não é possível, não é passível que a gente faça uma comparação dos benefícios por tempo de contribuição, e que é uma contribuição um pouco maior, então seria uma comparação descabida. Quando a gente fala em aposentadoria por idade, aí cabe sim a gente colocar se o trabalhador autônomo vale mais a pena pagar a contribuição pelo MEI, que hoje sem dúvida nenhuma é mais barata mensalmente, ou pelo carnê de autônomo comprado em papelaria. A minha orientação, gente, para terminar então esse vídeo, eu gosto de reforçar se nós estamos falando de pessoas que querem se aposentar por idade e têm a necessidade de constituir uma pessoa jurídica, se tem a necessidade de fornecer nota fiscal, quem sabe para o seu cliente, se tem a necessidade de formalizar o seu negócio, se você tem um funcionário com carteira que quer assinar a carteira, então eu dou o conselho de que seja assim registrado uma empresa pelo microempreendedor individual. Caso contrário,
né, é mais benéfico e acontece que chega a ser até mais barato que se passa a contribuição mesmo aí pelo carnê de INSS autônomo. Gente, por hoje então era isso, né? Eu espero que vocês curtam esse vídeo se vocês gostaram, visitem o blog do Exato, a página do Facebook. Eu desejo a vocês sucesso e um grande abraço, tchau!